Olá, eu hoje vou conversar com a Elizabeth Borelli sobre grandes mudanças que estão se passando no mundo, sobretudo no campo científico e tecnológico, mas que interagem com mudanças sociais, mudanças econômicas, políticas e com a mudança climática e ambiental, com a extinção da biodiversidade. Nós vamos conversar sobre essas grandes mudanças e seus impactos na economia. Elizabeth, nós estamos vivendo realmente um momento assim de transformações radicais que eu acho que a gente não tem experiência na nossa vida de transformações tão radicais assim, né? Em tantas áreas e tão convergentes, quer dizer, a economia, a sociedade, a política, a tecnologia, a ciência se movendo de forma muito radical com a globalização, a digitalização. Você tem estudado isso, como é que você vê esse processo? Então, na verdade, nós temos aí uma palavra-chave, né, que é o desenvolvimento sustentável. Então, essa questão, esse conceito do desenvolvimento sustentável é bastante importante exatamente por essa visão holística, né, que apresenta em que nós vamos ter essa interação exatamente das dimensões sociais, ambientais e econômicas. Na verdade, esse conceito nasceu em 1987, né? Desde a década de 50 que a sociedade já tinha preocupação em relação às questões ligadas à poluição, né? Como se dizia. Passando-se depois a questão da preocupação com a degradação ambiental, né? Mas essa questão do desenvolvimento, ou seja, a questão de se fazer um uso de recursos de forma que eles não se esgotem, né, para as futuras gerações, nasce exatamente através da Conferência de Brundtland. E a partir daí, então, uma série de desenvolvimentos, né, acabaram sendo realizados, notadamente só uma recuperação histórica rápida, né, pela própria Rio 92, né, e a Rio Mais 20 em seguida. E nessa virada do século, nós tivemos a importância bastante grande das metas os objetivos do milênio. Então, os objetivos do milênio são, de certa forma, ambiciosos, né? Porque se fazer uma previsão num prazo assim longo, realmente é bastante temeroso, né? Mas, inclusive, houve não exatamente uma reformulação, mas um reforço dessas metas, chamadas exatamente as metas para 2030 com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E nisso nós temos 17 objetivos, né? Sendo que todos eles estão, na verdade, encabeçados, né, por uma grande missão, que é a extinção da pobreza. E esse processo aí todo de discussão, ele foi sendo acompanhado por mudanças que já estavam ocorrendo, né? E pelo agravamento da extinção de biodiversidade, com o aumento do consenso e do conhecimento a respeito das ameaças da mudança climática, né? Perfeito. E como é que você acha que nós estamos indo no caminho mais catastrófico ou você é mais esperançosa? Acha que a gente está olhando exatamente pelo fato de a gente ser capaz de olhar mais longe, né? E para esse tipo de situação, alongar o olhar é fundamental, ter uma visão de longo prazo. Nós estamos caminhando. Se nós tivermos uma versão, vamos dizer, catastrofista, né, realmente o fim é inevitável, né? Então, mas eu acho que exatamente pensando, vamos dizer, nas piores consequências, que nós podemos planejar as melhores, né? Então, realmente, eu acho que, inclusive, todas essas reuniões, inclusive esse consenso, né, da ONU, que agregou todos os países componentes, né, exatamente tem essa missão. É claro que a realidade que se vê é dura, mudança climática, sem dúvida nenhuma, mas como reagir a ela, né? A degradação ambiental e a questão social, né? De forma que realmente hoje não só se pode pensar nesses 3 pilares da sustentabilidade, como é bastante importante a gente raciocinar, assim, esse olhar para frente, essa estimativa em cima dos chamados 5 Ps, né? Que são pessoas, planeta, né, nosso planeta,
parcerias, né, paz e prosperidade. Ou seja, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala de uma maneira bastante ampla. Né? Não dá para imaginar que a sustentabilidade seja só uma questão ambiental. Sim. Não, se o mundo continuar com esse nível de pobreza, com fome, com desigualdade, com o grau de conflito que tem, não é sustentável. Né? Sem dúvida nenhuma. Por definição, né? Agora, por outro lado, foi interessante você mencionar isso. Quando a gente trabalha com os piores cenários, não é para dizer que nós estamos marchando para eles ou para definir uma tragédia inevitável. É para exatamente mostrar que tem essa possibilidade, mas que tem possibilidades melhores do que essa. E para incentivar que a gente busque os cenários melhores. Né? Precisamos realmente procurar antever, né, todos os cenários e tentarmos situar o que seria uma solução. Né? No caso da mudança climática, o IPCC faz os cenários, o pior cenário é um cenário muito desastroso, né, porque acima de 4 graus Celsius é uma devastação e, sociologicamente falando, é um horror, porque, na verdade, os mais ricos e poderosos vão querer se apropriar à força do que sobrar do planeta. Sim. Né? Isso é uma... Sem dúvida. Tá. Mas, por outro, e no caso da extinção de biodiversidade, nós também temos hoje cada vez mais noção de que nós estamos perdendo um grau de riqueza e de possibilidade de vida para nós enorme. Essa interação com a ciência e a tecnologia, como é que você vê? Quer dizer, a minha impressão, a minha hipótese é de que, na verdade, a ciência e a tecnologia estão se movendo até mais rápido do que a sociedade as usa para enfrentar esses problemas. É a sua sensação também? É a minha sensação também, sem dúvida. Realmente, toda essa questão, né, da pesquisa, né, pesquisa voltada ao desenvolvimento, é fundamental. Né? Então, se nós realmente quisermos ter uma visão de longo prazo, né, não temos como realmente fugir disso. E como é que você vê essas possibilidades? Quer dizer, como é que você desenha um cenário de desenvolvimento sustentável para um país como o Brasil, por exemplo? Sim. Para um país como o Brasil, aí a gente teria algumas ressalvas para fazer. Não é? Mas, de uma maneira geral, é claro que essa questão, esse vínculo, né, entre inovação, tecnologia e desenvolvimento sustentável necessariamente devem acontecer. Né? Necessariamente. Em termos de Brasil, o que nos preocupa, né, é que o nosso trabalho em procurar, de certa forma, minimizar essa questão da desigualdade social é maior do que em outros países. Né? Então, esse é um ponto, vamos dizer, um ponto-chave que acho que é bastante preocupante, né? Não só em relação ao Brasil, né, como em países em desenvolvimento em geral, né? Ou até não desenvolvidos. Nessa discussão, a gente tem começado a descobrir que é possível buscar soluções sustentáveis que, ao mesmo tempo, aumentem a renda e o emprego exatamente nas áreas mais desfavorecidas. Né? Quer dizer, não é necessariamente verdade que perseguir uma meta de redução de emissões ou de preservação ambiental da natureza leve necessariamente a produzir desemprego e pobreza. Depende das opções que a gente faça, das escolhas que a gente faça, das políticas que a gente adote, né? Sem dúvida. Eu acho que essas metas para 2030, né, realmente têm esse objetivo. Né? Então, é exatamente o objetivo de se ter, como sempre, né, o ser humano no centro do palco. Né? Aí estou parafraseando o nosso economista indiano, né? Mas, no caso, eu acho bastante importante que se tenha essa visão que realmente a economia, né, a tecnologia, as inovações tecnológicas, todas realmente devem ter por objetivo o ser humano como centro. Né? E de que maneira isso acontece? Não sei, não é? Precisamos pensar... Claro, isso é o que a gente está procurando, né? Procuramos, não é? Mas quando você coloca a pessoa humana no centro, como foco do processo de desenvolvimento, né? Isso significa, na verdade, que toda a nossa concepção de desenvolvimento tem que mudar. Porque se o ser humano é o centro, se a pessoa humana é o centro, então tem uma série de outras questões de valores, não é?
que são mais importantes na geração de bem-estar, felicidade, do que a simples métrica do crescimento material, não é? da busca Sem pelo dúvida. consumo, o prestígio com cada coisa que eu possuo. Sim, exatamente. Né? Acho que é exatamente por isso que até me ocorreu citar o Amartya Sen, né? Que é o idealizador, inclusive, do Índice de Desenvolvimento Humano. Né? Ou seja, um desenvolvimento que não vai levar em conta apenas, vamos dizer, as questões tão objetivas e materiais, né? Mas até subjetivas, Claro. Né? Como inclusive a felicidade. Né? E daí, inclusive, pensamos até no próprio índice da felicidade interna bruta, que é um conceito bastante interessante e bastante abrangente. Né? Inclusive, acho que é o único indicador até o momento que abrange, além de todos os indicadores econômicos e sociais, a sustentabilidade, que conjuga, né? Exatamente, e a própria sensação pessoal, íntima de bem-estar, né? Exatamente. Que é diferente de alguém dizer assim, não, você está numa situação de bem-estar. Não estou me sentindo, não, né? Aí também teria a questão das escolhas, né? Exatamente, das escolhas, das preferências. Sem dúvida. E essa concepção, essa visão, ela vai deixando muito a nu a insuficiência das métricas que a gente usa. Você é economista, você sabe melhor disso do que eu, né? Das métricas que a gente usa. Quer dizer, tem vários componentes que elevam o PIB que diminuem a nossa felicidade e o nosso bem-estar, não é isso? Sem dúvida. Acho que é exatamente por isso que o índice da felicidade, em muitos, se sobrepõe até ao próprio IDH, não é? E incomparavelmente em relação ao PIB, não é? Quando você só trabalha exatamente com produtividade, né? Alguma coisa assim. Então, de fato, é essencial, né, que se leve em conta o famoso tripé, né? É o ambiental, social e econômico. Recentemente eu vi uma polêmica em torno de um curso sobre felicidade na Universidade de Brasília, né? Que mostra um pouco como é que a gente está atrasado nessa discussão aqui no Brasil. Porque em outras universidades do mundo o curso sobre felicidade é levado a sério, até porque felicidade é uma coisa séria, né? Sem dúvida, sem dúvida. Elizabeth, muito obrigado. Se você gostou desse episódio, quer revê-lo, ou quer ver outro episódio da série Entrevista, acesse o Futura Play. Até mais.